Boa noite a todos. Hoje a gente vai para a aula 7, que diz respeito ao gerenciamento de contratos e terceirização de manutenção. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito básico, a ideia da terceirização na indústria, na área de manutenção, de forma geral, ok? Vamos lá. Bom, a gente tem aqui então a aula 7, gerenciamento de contratos e terceirização da manutenção. O tema hoje vai ser terceirização. Perfeito? Aqui uma imagem mostrando a representação, né, de que uma pessoa pode estar comandando, pode estar gerenciando, né, todos os contratos e a terceirização, né, de uma empresa. Bom, o que seria terceirização, né, ao pé da letra? É um modelo de gestão empresarial, né, de forma geral, onde uma organização, por motivos estratégicos, né, seja ele financeiro, seja ele tático, enfim, decide transferir para uma outra empresa, né, pessoas responsáveis à execução de algumas determinadas tarefas que não cabem, né, dentro da empresa. Bom, essas atividades, né, são atividades secundárias e que não correspondem às atividades principais da empresa, né, ou que a empresa não trata como principal. Bom, a terceirização na área industrial, num conceito mais abrangente, visa o quê? A redução de custo por meio da prestação de serviços, né? Então, às vezes, pode ser muito mais econômico a gente terceirizar uma área do que investir em colaboradores para dentro, né, da área especificamente para fazer algumas atividades. Então, isso pode ser mais caro para a empresa. Bom, pela mão de obra especializada também, né? Então, torna-se a empresa mais ágil, ela tende a resolver, né, os problemas de forma mais veloz. Bom, qual que é o propósito disso? O propósito, pessoal, é aumentar a competitividade. Não toda empresa, né, tem aí seus concorrentes. Então, se ela for mais competitiva, se ela produzir mais, se ela arrumar os seus equipamentos mais rápidos, tudo isso vai ajudar na competitividade da empresa, ok? Quanto mais ela produzir, mais ela vai vender, mais rápido ela vai faturar, mais rápido vai abastecer os clientes. Bom, por meio do que, né, que ela aumenta essa competitividade? Pelo aumento da qualidade e da produtividade. Bom, qualidade diz respeito, né, à qualidade do serviço, profissionais especializados, e a produtividade porque os equipamentos não vão quebrar. Bom, isso num período, como a gente pode dizer assim, de médio a longo prazo, né? Não é de imediato que a gente consegue ter essa condição de competitividade. É a longo, né, ou médio prazo. Bom, a manutenção, né, o que é o terceirizar dentro da manutenção, digamos assim, né? Bom, as atividades de manutenção industrial só devem se integrar de maneira eficaz ao processo produtivo das empresas. Tá? Então, o que acontece? Ó? Qual que é a missão, né? Qual que é a missão da terceirização? Garantir a melhor disponibilidade possível de máquinas e equipamentos. Então, quando eu coloco alguém lá dentro da empresa terceirizado, é para mim garantir alguma coisa, para mim ter um retorno de alguma coisa, não só o financeiro. E nesse caso, né, voltado para a nossa área, é a disponibilidade de máquina. Bom, antes de qualquer coisa, né, sobre a terceirização, né, antes da gente discutir se ela é viável ou não, a gente tem que lembrar de algumas coisas, tá? A gente tem que entender quais são as áreas que a manutenção atual, né, dentro da empresa própria atende e se elas podem ser terceirizadas, né?
e quais são as suas possíveis implicações se forem terceirizadas. Então tem que ser avaliado isso primeiramente, né? Como é início, é primário. Bom, a gente pode definir algumas áreas, né, para facilitar, como parque de máquinas de produção. Tá? Bom, nessa parte atendida pela manutenção, tá? Corretiva, preventivas, planejadas dentro do parque de máquinas de produção, né? Eu acredito não ser viável, tá? Por quê? Tá? Por que que não é viável essa questão de corretivo, preventivo, planejada, né? Dentro do título aqui de parque de máquinas de produção. Bom, depende de algumas coisas, tá? A mão de obra tem que ser bem preparada, específica em muitos casos, digamos na maioria dos casos, onde precisa ter um know-how, certo? A pessoa tem que conhecer muito bem o equipamento para poder atuar. E nem sempre uma empresa terceirizada tem um know-how naquela máquina que é específica daquela empresa. Isso é propriedade da empresa, ou seja, o know-how, né, a pessoa adquire na empresa. Então, ela é propriedade da empresa, não é da terceira. Bom, são definidos por máquinas e equipamentos, na maioria das vezes, bem específicos. Então, como eu disse, tem equipamentos, máquinas que são específicas e só a empresa tem o know-how para trabalhar em cima disso. Perderia-se muito tempo para uma pessoa terceira aprender, tá? Então dificulta. Bom, em muitos casos, né, máquinas importadas que requerem treinamento, né, da equipe toda, também requer um preparo da equipe de apoio. Então não é só da equipe, né, interna da manutenção, também tem a parte dos programadores, tem as pessoas que auxiliam, né, os mecânicos. Então toda a equipe deve ser treinada. Então mais uma dificuldade para a gente terceirizar. Bom, e por vários motivos terceirizar todo esse processo torna-se bem complicado. Por isso não acho viável. Bom, outra área que a gente pode classificar, áreas de utilidades. Tá? Bom, é uma parte da manutenção onde é bem viável terceirizar, principalmente das manutenções preventivas. Bom, são áreas bem específicas, né, que fornecem as condições básicas de funcionamento de toda a planta da produção, como por exemplo, áreas de cabines de alta tensão, que mais? Áreas de compressores de ar comprimido, áreas de água refrigerada ou industrial. Então essas áreas aqui, tá, elas podem ser terceirizadas. Eu não preciso gastar com uma pessoa especializada para tratar de cada área dessa, fica muito caro para a empresa. Tá? Então são áreas que dependem de uma mão de obra específica e qualificada. Então por isso, tá, fica bem improvável, tá, que as empresas investiriam em equipes treinadas e capacitadas para atender todos os tipos de máquinas e equipamentos. Então, por isso, geralmente, essas áreas são terceirizadas. Tá? Nesse caso, o custo ficaria menor para a empresa. Bom, mesmo porque nessa área específica os equipamentos são normalmente fornecidos por empresas no Brasil, como toda a linha de peças, reposição, mão de obra técnica para atender toda a demanda. Então as pessoas já têm, as empresas que prestam o serviço já têm toda a mão de obra específica, todas as peças específicas, não precisa a empresa fazer estoque, né? Não precisa capacitar outras pessoas para isso, ok? Serviços de preditiva é uma outra etapa aqui, é um outro item que a gente pode colocar na classificação. Tá? Bom, esse tipo de manutenção também é viável terceirização. Por quê, pessoal? Você contrata uma pessoa, uma prestadora de serviço, para cuidar das dependências, né? Como, por exemplo,
pintura da empresa. Então não preciso ter um pintor dentro da empresa, eu posso, né, terceirizar. Iluminação, alvenaria. Então são exemplos, né? Não preciso ter um pedreiro específico dentro da empresa para poder, né, a empresa paga ali todos os seus impostos e tudo mais. Então fica mais barato a gente terceirizar do que a gente ter uma pessoa. Encanamentos, né, de forma geral, também entra nessa lista. Enfim, pessoal, para concluir, tá, esse conceito básico e a gente aprimorar nas próximas aulas, eu trago aqui uma conclusão, né? Podemos notar que a terceirização na manutenção tem seus pontos favoráveis e outros não, assim como eu listei, né, a questão de máquinas, né, que precisam de pessoas especializadas, que o know-how é somente da empresa, como também tem a parte de pintura, encanamento e tudo mais, tá? Que também precisam de pessoas especializadas, porém podem ser terceirizadas, tá? É por uma boa questão de análise de viabilidade que requer muita seriedade para avaliar as condições e resultados que se pode esperar desse tipo de serviço. Então, antes de contratar, tem que fazer muita conta, tem que realmente avaliar a viabilidade dessa terceirização, para que área é, né, para que setor é, então tem que fazer essa avaliação. Bom, a gente tem outras formas de avaliar a viabilidade de terceirização, né, fazendo o cruzamento de outras informações, que é o que a gente verá nas próximas aulas. Bom, por hoje é só. Agradeço a atenção de todos e uma boa noite.